48 seleções, 3 países e 104 jogos. A Copa do Mundo 2026 mudou para sempre, mas essa expansão não é só sobre futebol. Sobre influência, dinheiro e uma nova ordem mundial dentro do futebol. A FIFA resolveu inflar o maior torneio do planeta. Quem é que ganha com essa mudança? A gente vai ver aqui como essa discussão vai muito além de esporte e é puro suco de geopolítica. Primeiro vamos olhar para os donos da casa. Estados Unidos, Canadá e México dividem o torneio. E geopoliticamente, esse é o bloco forte econômico da América do Norte. Para os Estados Unidos é a sua chance perfeita de utilizar o seu soft power. Eles também querem consolidar o futebol dentro do mercado americano antes das próximas Olimpíadas, que também vão ser sediadas nos Estados Unidos. Para o Canadá, é a consolidação do país no cenário mundial, principalmente na questão do futebol. A consolidação do país como um país que pode, sim, ser visto como um país do futebol. E no México, é a sua consagração como o único país que sediou 3 Copas até então. A realidade é que os 3 países juntos mostram uma infraestrutura enorme que seria impossível de ser bancada por um único país, essa que é a realidade, sem uma certa crise econômica e uma crise política interna. Não que a Copa não esteja trazendo crises políticas internas para alguns deles. A grande virada dessa Copa mesmo são as 48 seleções. A maioria dessas novas vagas vem da África e da Ásia. Dar mais vaga para o chamado Sul Global, a FIFA consegue um apoio praticamente irrestrito das seleções locais e das confederações de futebol locais. Consequentemente, consegue um belo de um apoio político também. Países antes que tinham muita dificuldade de conseguir se classificar no torneio, agora conseguem uma vaga e conseguem uma visibilidade, inclusive, para mostrar a sua territorialidade e muitas vezes conseguir vender, por exemplo, turismo nesses países. E contar, trazer mais investimento para o futebol local, para as ligas locais. Também, mais países na Copa significam trazer vários conflitos geopolíticos que estão acontecendo para os holofotes do mundo. Muita coisa que as pessoas nem tinham noção do que estava rolando. Abrir as portas para as 48 seleções, a Copa do Mundo também acaba se transformando numa vitrine de um mundo polarizado e fraturado por diversas tensões geopolíticas. Mais do que torneio histórico, que a gente vê também no campo, verdadeiro tabuleiro geopolítico, onde hinos e bandeiras carregam pesos de rivalidades que vão muito além do hino nacional na abertura dos jogos. A gente pode começar observando a própria sede. O México, por exemplo, é governado por um governo de esquerda. O Canadá tem um governo liberal, mas ambos não estão fazendo um governo pressionando, por exemplo, os seus turistas ou quem está chegando ali no país. Os Estados Unidos trazem para o centro do torneio, para os holofotes do torneio, a sua rígida política imigratória, atingindo inclusive delegações inteiras de futebol. O maior ponto de ebulição que a gente tem prestado atenção nesse torneio é a questão do Irã, porque isso não tem como fingir que não tem um problema muito grande. A seleção do Irã enfrentou uma verdadeira saga burocrática para conseguir estar na Copa. Foi mais difícil conseguir seus vistos, talvez até do que a sua classificação histórica. Tem que mudar a sua base de treinamento para o México, boa parte da sua equipe técnica não teve visto e eles são proibidos de pernoitar nos Estados Unidos. O único conflito fosse Estados Unidos e Irã. Mais ou menos 30% de todos os países que estão na Copa estão enfrentando verdadeiras disputas territoriais ou extraterritoriais, ou seja, estão em guerra. Tem situações como a exclusão de potências como Rússia, até situações mais complexas como o do Iraque, da Jordânia e da República Democrática do Congo, que vive uma guerra civil. Essa é a primeira Copa onde mais de metade dos governos representados nessa Copa, 25 deles são governados pela direita e a extrema-direita, mudando muito o cenário geopolítico dos próprios jogos, porque simplesmente as pessoas que estão sentadas assistindo os jogos são figuras da extrema-direita mundial. Já vai ver alguns conflitos bem interessantes nesse primeiro momento, nesses primeiros jogos. A gente vai ter Inglaterra versus Croácia, que tem problemas sérios diplomáticos desde a guerra da antiga Iugoslávia. Egito e Irã, que também vai ser uma disputa que vai para além dos campos, porque Egito e Irã disputam geopoliticamente a liderança na região e a tensão entre os dois países é uma tensão bem clara. A tensão entre eles aumenta depois que o Egito reconhece Israel como um país. França e Iraque, apesar da França ter dito, olha, eu sou contra a guerra do Iraque lá em 2003, a França participou da coalizão depois, isso cria um gostinho amargo e mostra que essa disputa pode ir muito além dos campos. Falando de Japão, que é um problema desde lá da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão teve militares holandeses em campos de concentração, quando tomou algumas ilhas ali que eram administradas pela Holanda. A gente
gente não tá falando apenas de disputa de futebol e uma parada super sadia entre vários times do mundo, mas a gente tá falando de um mundo extremamente fragmentado, com várias disputas geopolíticas, com ascensões de extrema-direita, onde isso é representado e isso é visto durante os jogos. E a própria mudança da FIFA de colocar 48 seleções tem relação direta com uma tentativa de agradar esse novo mundo multipolar, né? Dar aquela agradadinha assim, em países que até então eram completamente descartáveis e agora não são porque conseguem ter muito dinheiro, apesar de fazerem parte do sul global.